Sabe quando aquela intuição silenciosa começa a gritar lá no fundo do peito, avisando que alguma coisa mudou e você não sabe exatamente o que, mas sente? É aquele olhar que antes te procurava e agora te atravessa. Aquele toque que antes transmitia calor e agora parece distante, aquela desculpa que antes não existia e agora aparece com cada vez mais frequência. E você tenta se convencer de que é exagero, de que é só estresse, de que todo mundo passa por fases, mas ainda assim, algo dentro de você não se acalma. Hoje eu vou te conduzir por dentro da mente de um homem casado que decide ter uma amante. Não para justificar, mas para revelar o que ninguém te conta, os gatilhos psicológicos, os vazios emocionais, as narrativas internas que o empurram para escolhas que podem destruir uma família inteira. Fica comigo, respira fundo e segue até o final. Porque esse conhecimento pode mudar completamente a forma como você vê essa situação e pode principalmente te preservar. A primeira coisa que você precisa entender é que, na imensa maioria das vezes, a traição não tem relação direta com você. E eu sei que isso parece impossível de acreditar quando você está ferida, quando tudo dói, quando a mente procura motivos e tenta encontrar falhas em si mesma. Mas pense comigo, se o problema estivesse realmente em você, ele teria conversado, sugerido mudanças, buscado reconstrução. O que acontece é que o homem que busca uma amante está tentando preencher um buraco emocional que sempre existiu dentro dele. Ele não está fugindo de você, está fugindo dele mesmo. E isso é duro, mas libertador porque te tira do centro da culpa e te devolve para o centro da lucidez. A verdade é que muitos homens carregam feridas profundas desde a adolescência, inseguranças ocultas, a necessidade do olhar de aprovação que nunca foi suprida. Quando encontram alguém que desperta essa sensação, eles confundem novidade com paixão, validação com amor e se escondem nessa fantasia. E aqui entra um ponto crucial. A amante não é melhor. Ela não é mais bonita, mais interessante, mais especial. Ela é novidade. E a novidade ativa no cérebro masculino gatilhos de recompensa extremamente poderosos, que fazem com que ele associe aquela mulher a uma sensação de escape, de liberdade, de prazer imediato. No casamento, existe a realidade. Contas, conversas difíceis, conflitos, rotina, vulnerabilidades expostas. No caso da amante existe a fantasia, zero cobrança, zero responsabilidade, zero desgaste. É como comparar um filme romântico com a vida real. Qual parece mais leve, mas qual é verdadeira? A amante funciona como uma bolha emocional, onde ele pode ser a versão idealizada de si mesmo. Lá, ele não é questionado, não é confrontado, não precisa amadurecer. E muitos homens simplesmente não estão preparados para lidar com a maturidade afetiva que um casamento exige. Mas talvez o aspecto mais perigoso de todo esse processo seja a dissonância cognitiva que ele cria. Imagine viver amando a família, desejando manter a estrutura, gostando da rotina, mas ao mesmo tempo se envolvendo emocionalmente com outra pessoa. Essa contradição interna gera um estresse psicológico imenso. É por isso que muitos homens começam a agir de forma estranha, irritados, distantes, mais explosivos do que o normal. Eles estão tentando sustentar duas versões de si mesmos, menos a pública e a secreta. Essa batalha interna faz com que eles desenvolvam comportamentos defensivos como projeção. Quando começam a desconfiar de você sem motivo, quando questionam onde você estava, quando insinuam coisas absurdas, muitas vezes é apenas o eco da própria consciência culpada se manifestando. E talvez você já tenha vivido isso, aquele momento em que começa a duvidar da própria intuição, em que acha que está louca, em que tenta justificar cada atitude estranha para proteger emocionalmente a relação. Mas aqui vai uma verdade dura. Quando uma mulher começa a duvidar da própria percepção, geralmente é porque alguém está manipulando a realidade ao redor dela. Por isso, reconhecer os sinais é tão importante. Não apenas para confirmar suspeitas, mas para resgatar sua voz interna, aquela que sempre te guiou, mas que você talvez tenha abafado tentando manter o equilíbrio da relação. E eu te pergunto, para você mesma refletir, em que momento sua intuição começou a te alertar? O primeiro sinal costuma ser sutil, mas nunca é silencioso. Ele sempre tenta te avisar, mesmo quando você tenta ignorar. Agora vamos falar sobre os tipos mais comuns de homens que traem, porque isso te ajuda a identificar padrões e entender a raiz do comportamento. Primeiro, o narcisista clássico. Aquele que precisa ser admirado o tempo todo, que precisa do olhar de várias mulheres para se sentir suficiente. Esse homem vive de conquista em conquista porque, para ele, relacionamento não é parceria a menos.
é palco, ele não vê mulheres como pessoas, mas como espelhos que refletem o ego que ele tenta inflar desesperadamente. Para ele, fidelidade não é prioridade, porque nada que se torna comum continua sendo valioso. E é justamente por isso que ele troca o brilho do amor real pelo brilho superficial da novidade. O segundo tipo é o homem de autoestima frágil. Ele parece confiante, parece seguro, parece firme, mas por dentro se sente pequeno. Para esses homens, cada nova mulher é uma tentativa de provar algo para si mesmos. A amante, nesse caso, funciona como um curativo emocional que ele precisa renovar constantemente. Ele não trai porque está entediado, ele trai porque tem medo de encarar a própria vulnerabilidade. E por mais contraditório que pareça, esse é um dos perfis mais comuns. São homens que se casam acreditando que o amor da esposa vai curar inseguranças antigas. Mas quando percebem que o vazio continua lá, procuram outra fonte temporária de alívio. O terceiro tipo é o eterno adolescente. Ele pode ter a idade que for 30, 40, 50 anos, mas emocionalmente ainda vive como se tivesse 17. Para ele, responsabilidade é sinônimo de prisão. Ele não vê o casamento como uma escolha consciente, mas como uma consequência da vida. E quando sente qualquer forma de pressão, filhos, contas, rotina, ele foge buscando a sensação de liberdade que acha que merece. Esse tipo vive como se o mundo fosse um parque de diversões e se recusa a aceitar as responsabilidades da vida adulta. E por isso, se envolve em situações que colocam em risco tudo o que ele próprio construiu. E o quarto tipo, e talvez o mais comum, é o homem que está infeliz no casamento, mas não tem coragem de terminar. Esse acredita que está protegendo a família, quando na verdade está prolongando o sofrimento de todos. Ele tem medo. Medo de perder os filhos, medo de mudar, medo de ficar sozinho, medo de enfrentar as consequências. Então busca fora o que não tem dentro, ao invés de ter a coragem de sair de forma honesta. Esse tipo cria mais destruição emocional porque tenta conciliar duas vidas paralelas até que, inevitavelmente, tudo desmorona. Mas agora eu preciso que você absorva algo fundamental. Entender os motivos não significa aceitar. Compreender não significa tolerar. Você pode olhar para essa situação com clareza e ainda assim decidir que não é isso que você quer para a sua vida. E isso não te torna fraca, te torna consciente. Uma mulher que entende os mecanismos da traição deixa de se culpar. Ela para de achar que poderia ter evitado. Ela resgata sua dignidade emocional e passa a decidir a partir da lucidez, não da dor. Porque quando você percebe que a infidelidade tem muito mais a ver com ele do que com você, a culpa cai por terra. E é nesse momento que começa a sua libertação. E aqui quero compartilhar algo que eu vi recentemente em uma consulta que ficou marcado na minha mente. Uma mulher que era amante me procurou completamente destruída, emocionalmente vivendo crises de ansiedade intensas. Ela acreditou em todas as promessas, que ele ia se separar, que o casamento estava acabado, que eles ficariam juntos e adivinha? Nada disso aconteceu. Porque na maior parte das vezes, o homem que trai não quer perder a esposa, ele quer adicionar, não substituir. Ele promete uma nova vida, mas mantém as duas. Ele alimenta a fantasia porque essa é a parte que o alimenta emocionalmente. Mas abandonar a vida real, isso raramente acontece. Muitas amantes vivem na ilusão de que são a escolha final, quando na verdade são apenas o cenário paralelo onde ele foge dos próprios conflitos. E a dor disso é devastadora, não só para a esposa, mas também para a amante, que muitas vezes descobre tarde demais que nunca foi prioridade, apenas uma válvula emocional de escape. Entender isso não diminui a dor, mas impede que você caia na mesma armadilha emocional. A verdade é que a amante vive de promessas, a esposa vive de fatos, e nenhum relacionamento saudável pode nascer sobre os escombros de mentiras. E sabe qual é o maior gatilho mental que mantém muitas mulheres presas a relacionamentos? Assim, a esperança. A esperança de que ele mude, de que ele escolha você, de que ele volte a ser como era. Mas esperança, quando não acompanhada de atitudes reais, vira prisão emocional. E você merece muito mais do que viver esperando alguém te escolher. Merece alguém que já te escolha todos os dias, sem dúvida, sem hesitação, sem paralelos secretos. Por isso, toda vez que sentir aquela pontada no peito que parece te dizer "fica mais um pouco", questione se isso vem do amor ou do medo de ficar sozinha. E aqui entra seu poder. Você não pode controlar o que ele faz, mas pode controlar o que você aceita. Você pode definir limites, pode reconstruir sua autoestima, pode retomar sua vida emocional. E, acima de tudo, pode decidir não carregar culpas que nunca foram suas. A traição revela muito, não sobre você, mas sobre ele. Sobre o caráter dele, as escolhas dele, as inseguranças dele. E quando você enxerga isso com clareza, percebe que merece estar ao lado de alguém que te veja.
te respeite e te priorize de verdade. Agora, antes de finalizar, eu quero que você faça uma coisa por você mesma. Respire fundo e pergunte com sinceridade. Você realmente quer continuar investindo energia emocional em alguém que não sabe honrar você? Essa resposta, quando vem da alma, tem o poder de mudar tudo. E não importa qual seja a sua decisão. Lembre-se, você não está sozinha. Milhares de mulheres passam por isso e conseguem reconstruir a própria história com muito mais força, amor próprio e clareza do que imaginavam ser possível. E agora, chegou a sua parte na nossa conversa. Se esse vídeo tocou você de alguma forma, se abriu seus olhos para algo que você sentia, mas não sabia explicar, eu quero te pedir um favor. Escreva aqui nos comentários qual foi o sinal que fez você enxergar a verdade. Sua história pode ser o alerta que outra mulher precisa. Aproveita também para se inscrever no canal Sinais da Vida, porque aqui a gente fala a verdade que ninguém tem coragem de dizer, com profundidade, com cuidado e com responsabilidade emocional. Ativa o sininho, deixa seu like e compartilha esse vídeo com alguém que pode estar precisando ouvir isso agora. Você merece clareza, você merece paz, você merece ser amada de verdade.